Agora nós vamos abordar um tema fundamental, que é um dos pilares do programa Reviver, que é a questão psicológica. Regular para curar. Quando a gente fala na palavra cura, né, Fran? A cura, para mim, ela é uma palavra que transcende. O que tu, como psicóloga, vê nessa palavra? Sim, eu acho que tem vários fatores aí envolvidos na cura, né? E esse olhar para o todo, né? Um olhar diferenciado, assim, envolve essa cura para mim. Compreendo que transcende também, né? E a pessoa tem que ser protagonista também, né? Desse processo de cura, assim. Então, pensando, né, na questão, já entrando, né, na questão do estresse, assim, eu acho que é essa temática que a gente vai abordar aqui. Tudo aquilo, é importante entender que tudo aquilo que acontece no nosso corpo é resultado da nossa história. Então, tem um autor chamado Gabor Maté, que é médico e escritor, que ele fala que a doença é uma visita indesejada, que ninguém quer receber essa visita, mas que se a gente passar a olhar ela com hospitalidade, a gente compreende o que ela foi fazer ali. E também o que ela quer dizer sobre a nossa vida. Então, isso para mim reforça essa conexão mente e corpo, né? Que tudo que acontece na nossa mente tem resultado no nosso corpo e vice-versa. Então, os níveis elevados de estresse, as situações traumáticas, as emoções reprimidas afetam a nossa fisiologia, né? E não é a situação em si, mas como nós respondemos a esses acontecimentos que nos levam ao adoecimento. E aqui eu quero trazer uma coisa bem importante, que é para as pessoas não se culpabilizarem, né? Não ver esse processo da doença com culpa, mas sim com autocompaixão. Entendendo que fez tudo aquilo que era possível com os recursos que se tinha naquele momento, mas olhar com compaixão dá a entender o que eu posso fazer de diferente para mudar, né? E aí eu acho que começa esse processo de cura, né? Perfeito. De olhar para isso, assim, compreender e o que eu posso fazer a partir de agora. Eu acho que uma coisa bem importante para a gente trazer nessa tua fala, que eu achei fantástica, é sobre a questão do estresse crônico, que tá muito na moda o pessoal fala do cortisol, né? Então, assim, o cortisol, gente, ele é um hormônio fantástico no nosso corpo. A gente precisa dele para acordar, a gente precisa dele para ter reações de fuga, para controle de pressão. Então, ele é um hormônio fantástico. Qual é o problema do cortisol? O problema do cortisol é quando ele está aumentado por muito tempo. E aí entra a questão das emoções nesse controle. Por quê? Quando a gente consegue modular o nosso estresse, né, Fran? Isso. A gente consegue reduzir esse cortisol. Então, aí eu entro num outro gap fantástico que a gente procura no programa Reviver. As técnicas mindfulness. Então, o que são técnicas mindfulness? Atenção plena, tá? Se eu estou aqui inteira contigo, eu estou, Fran, fazendo mindfulness contigo, porque eu tô te ouvindo inteira. Que hoje raramente as pessoas fazem por causa das telas, né? Então, as práticas mindfulness, elas impactam em sobrevida, em redução de sintomas para o paciente oncológico. A gente já tem estudos de referência mostrando isso pra gente, e isso controla estresse. Eu queria te ouvir falando um pouco disso, porque a gente aborda muito isso no Reviver. Sim. Acho que antes de abordar isso, eu vou só explicar um pouquinho a diferença do estresse para o estresse crônico, assim. Perfeito. Né? E depois eu entro nessa parte da regulação. Porque não é ruim sentir estresse, né? O estresse, ele é uma resposta natural do nosso organismo frente a situações que exigem uma adaptação. Então, ele é uma resposta adaptativa. O problema justamente está no tempo que esse estresse fica no nosso organismo, que é aí, né, que vai ficar mais suscetível a desenvolver doenças. Então, cortisol vai ficar mais alto, né, causa inflamações, atinge o sistema imunológico. Então, é isso que adoece. Por isso que a regulação, ela é extremamente importante, então. Né? E o que é a regulação? A regulação é a capacidade do nosso cérebro de responder às emoções de uma forma adaptativa. E eu posso me autorregular quanto buscar o outro para me regular, pedir ajuda para o outro, que é o que a gente chama de corregulação.
Então, me autorregular é me acalmar sozinha, né? É poder entender quais são os meus recursos internos, né? E aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, como eu me acalmei ao longo da minha vida e poder usar isso. A corregulação é eu buscar alguém que acompanhe, que atravesse comigo o momento de crise, de estresse que eu estou vivendo, e que essa pessoa tenha que ser acolhedora, ter um tom de voz calmo e que valide, acima de tudo, as minhas emoções, me dando segurança para atravessar isso. A partir dessa ajuda é que eu vou me regular. E isso não é dependência, tá? Isso é suporte emocional, né? A gente está buscando segurança. Então, falando das técnicas, né, Jana, tem várias técnicas, né? Tu trouxe a mindfulness, então tem a yoga, né? Tem meditação, tem reiki, tem aquilo que faz sentido para si, né? A conexão com a natureza, o exercício físico, né? Então, é extremamente importante, porque eu fico pensando aqui, uma pessoa que está sob a raiva, ela precisa descarregar, né, essa raiva de uma certa forma. Se reprimir, vai causar, né, um adoecimento. Vai ficar doente. Exatamente. Sim. Então, o exercício, ele é uma ferramenta muito essencial para a descarga do corpo, né, dessa raiva. Então, às vezes eu brinco, né, é socar o travesseiro, né, gritar no travesseiro, é jogar a bolinha, né, sem machucar o outro e sem se machucar, mas que tenha essas descargas, que é a expressão saudável dessas emoções. Perfeito. Né? E acho que é muito oportuno a gente trazer aqui, Fran, sobre a questão do trauma do diagnóstico também, né? Porque os pacientes passam por um trauma e às vezes ficam com muito medo. Sim. Né? E eu acho que assim, o medo faz parte, né? Eu acho que eu queria que tu trouxesse isso também, que é outra coisa que a gente vai falar muito no Reviver. Sim. O que acontece no diagnóstico, né? O diagnóstico representa uma ruptura da vida que se tinha, né? Então, é a quebra do mundo presumido. Só um detalhe, e aí quando a gente fala de diagnóstico, não é só para o câncer, né? Não. Qualquer diagnóstico, para doença crônica, qualquer diagnóstico. E por que a ruptura, né? Porque ele vem sem avisar, né? Ele vem derrubando a porta sem pedir licença, ele entra sem pedir licença, então, né, causa toda essa ruptura, esse choque inicial também, né? E a quebra do mundo presumido, né? O que é o mundo presumido? São as nossas crenças, as expectativas, os sonhos, os planos que a gente tem da nossa vida e do nosso futuro, que a gente faz, e que dá essa sensação de normalidade, segurança, previsibilidade, controle. Com o diagnóstico, aquilo que era previsível não é mais. Então, é um momento muito incerto, de muitas incertezas, de muitas perdas, né? Então, tem a perda da saúde do corpo, a perda do senso de identidade. Então, quem eu sou agora com essa doença? Perda de partes do corpo, né? Seja em função de cirurgias, né? Ou até mesmo dos efeitos colaterais dos tratamentos, perda do controle da vida, dos papéis, do emprego, né? Então, pensando nesse contexto de perdas, o diagnóstico, ele é um processo de luto. E o luto é uma resposta natural frente às perdas, frente àquilo que a perda daquilo que a gente tem vínculo, com quem ou daquilo, né, que a gente tem vínculo. Então, auxiliar o paciente a atravessar esse diagnóstico, esse processo de luto, né, trazendo ele para o protagonismo também. Então, assim, não vendo ele como a doença, mas sim como a pessoa, né, que tem uma vida diferente, mas que tem uma vida, apesar das suas limitações, né, podendo possibilitar a expressão das emoções. Não, a gente viu que reprimir as emoções causa adoecimento, né? Então, não é saudável para quem passa por um diagnóstico reprimir. Então, para isso, ter a ajuda da família, a rede de apoio, né? Tanto da equipe que está acompanhando, quanto da família, dos amigos, né? E daí tu falou do medo, já vou emendar, né? Os pacientes que passam por um diagnóstico,
e que recebem a alta, né? Depois, assim, do tratamento, enfim, tem-se o medo da recidiva, né? E o medo da recidiva, ele é muito esperado, não tem como não ter, né? O que a gente tem que atentar é se esse medo toma muita proporção da vida desse paciente. Como se o paciente, por exemplo, ficasse com uma preocupação constante de que o câncer vai voltar, mesmo tendo seus exames normais. São pessoas que ficam mais ansiosas, mais com dificuldade de planejar também o seu futuro, hipervigilantes com o seu corpo, né? Então, se esse medo está muito intenso, a gente tem que atentar aí, né? Porque é um estresse, né? Vai ter uma resposta no corpo, o corpo vai ficar no modo sobrevivência, né? Vai ficar em alerta ali, né? Como se o perigo estivesse presente, né? Então, o que eu quero falar, e até compartilhando um pouquinho da minha experiência, né? Porque eu fui uma paciente uma pessoa que foi diagnosticada com um tumor de pâncreas, né? Em 2012. Você é uma sobrevivente, né? Sou uma sobrevivente. Acho que é importante, porque às vezes as pessoas olham, né? Aqui nós temos a Fran, que é sobrevivente, e eu que sou sobrevivente, porque eu também tive um melanoma. Então, é importante a gente trazer isso. Isso. E todos esses sentimentos, eles fazem parte. Muito. E aí, focando nessa questão do medo da recidiva, até hoje eu tenho medo, né? Quando eu vou fazer os meus exames, é a semana que eu fico mais ansiosa, né? Eu fico mais vivendo esse medo, aí me regulo quando eu tenho resultado, né? Então, vejam, faz parte, né? Eu me regulo depois, eu não fico vivendo esse medo, né, intensamente, não toma conta da minha vida, mas naquele momento tá tudo bem, porque faz parte. É isso aí. Eu acho fundamental trazer esses temas, porque aí as pacientes às vezes perguntam pra gente, eu vou voltar a ser a mesma pessoa depois do câncer? Não, tu não vai voltar. Olha tudo que a gente tá conversando aqui, tudo que entra nessa questão do diagnóstico, do tratamento, das expectativas, das emoções. Não tem como. Eu acredito que a gente possa voltar muito mais forte depois de uma experiência, né? E acho que a gente tem que trazer isso para as pacientes, que é o modo como elas encaram e como elas vão se reestruturar. Isso. Então, eu achei fantástico que tu trouxeste isso. E aproveitando ainda essa questão do estresse crônico, eu quero comentar que isso também impacta no sono. E o sono é um dos pilares fundamentais para nossa saúde. As pessoas acham que o sono ele não tem impacto, mas o sono ele vai impactar desde a regulação hormonal até do estresse, das nossas emoções, da nossa ansiedade, a questão e a doença, para ela aparecer no nosso corpo, a gente tem um período de adoecimento que tudo isso pode nos ajudar a melhorar e a diminuir, né, de como que vai ser essa resposta. Então, acho oportuno a gente enfatizar aqui como que a gente pode levar isso. Então, eu te agradeço muito, obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui contigo conversando. Eu que agradeço.